Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fernando César e vamos continuar a nossa disciplina de desenvolvimento de projetos, certo? Dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar hoje sobre métodos de pesquisa, tá certo? Na primeira unidade, no primeiro módulo, a gente fez uma visão geral, tá? Dos tipos de pesquisa, foi uma introdução à unidade curricular. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar detalhadamente cada assunto. E o de hoje é métodos de pesquisa. Nesse módulo, a gente vai tratar sobre os tipos de pesquisa que existem, certo? Então, como o tema a ser estudado já foi escolhido, a gente vai ver quais os tipos de pesquisa serão mais adequados para executar a pesquisa e alcançar o objetivo proposto. Então, agora que a gente já escolheu o nosso tema, que já foi informado para vocês o tema, tá certo? E vocês vão escolher o problema relacionado a esse tema, a gente vai trabalhar com os tipos de pesquisa que vocês podem utilizar para desenvolver o trabalho de vocês. Bom, quais são os métodos de pesquisa? Nós temos dois métodos, como nós já falamos anteriormente, o método científico e o método de engenharia. Qual é a diferença entre esses dois métodos? No método científico, você vai partir de uma questão e levantar hipóteses para responder essa questão. Assim, a pesquisa é feita para testar se a hipótese é verdadeira, certo? Já no método de engenharia, você vai partir de uma necessidade e tem o objetivo de trazer uma solução para essa necessidade que você detectou. No final da pesquisa, você tem que apresentar um produto que vai atender a essa necessidade inicial, certo? Quais são os tipos de pesquisa que você pode utilizar nessas metodologias? Com base nos objetivos, você pode classificar as pesquisas em pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. E quanto aos procedimentos, essa pesquisa pode ser bibliográfica, experimental, ex post facto ou de campo, ok? Vamos detalhar os tipos de pesquisa. Quanto aos objetivos, nós temos a pesquisa explicativa. Segundo Gil, a pesquisa explicativa, ela busca explicar o porquê das coisas, identificando os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de certos fatos. Já a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o assunto, para uma melhor compreensão de temas ainda pouco explorados. Dessa forma, contribui para o esclarecimento de questões pouco investigadas, possibilitando a elaboração de hipóteses. Já na pesquisa descritiva, como o nome já está dizendo, esse tipo de pesquisa descreve com precisão as características e dados associados a uma população ou mesmo a um fenômeno. Pode-se, por exemplo, verificar a quantidade de homens e mulheres, jovens, adultos ou idosos, ou mesmo verificar quais as cidades de um país com maior índice de chuva. Quanto aos procedimentos, nós temos a pesquisa bibliográfica. Esse tipo de pesquisa é desenvolvida com base principalmente em materiais já produzidos, como livros, teses e artigos científicos. Ela pode ser apenas a fase inicial de uma pesquisa maior, ou então ser a base exclusiva da investigação a ser feita, segundo Gil e Fonseca. Já na pesquisa experimental, segue-se um planejamento para a realização de experiências que visam determinar como diversas variáveis influenciam um determinado objeto de estudo. O pesquisador pode controlar situações para ativar ou anular as variáveis e ver qual o resultado disso sobre o seu objeto de estudos.
Já na pesquisa ex post facto, esse tipo de pesquisa é o estudo das causas de um fenômeno que já aconteceu. Sendo assim, nesse tipo de pesquisa, os dados são coletados após as ocorrências dos eventos de interesse. Buscar saber se uma doença que atingiu uma população afeta ainda hoje a ocorrência de outras doenças é um exemplo de pesquisa ex post facto. Já a pesquisa de campo, ela serve para a obtenção dos dados. Um pesquisador se insere em uma comunidade para observá-la e procurar entender suas regras, costumes e comportamentos. Vamos ver alguns exemplos. Análise dos problemas de higiene bucal e das doenças transmitidas pelo beijo entre jovens. Esse é o nosso tema. Primeiro exemplo. Objetivo da pesquisa: analisar os cuidados de jovens com relação à higiene bucal. Como? Entrevistas com jovens por meio de questionários. Podemos dizer que essa é uma pesquisa descritiva, pois analisa os dados coletados em uma determinada população. Além disso, é também uma pesquisa de campo, pois os alunos buscaram contato e integração com os jovens entrevistados para um melhor entendimento do tema. Segundo exemplo, o tema é o seguinte: estereótipos corporais e suas fatais consequências. No segundo exemplo, o objetivo dessa pesquisa é o quê? Analisar a influência dos estereótipos corporais sobre a autoimagem dos jovens. Como vai ser feita essa pesquisa? Através de pesquisas de materiais já publicados sobre o assunto e entrevistas. Esse tipo de pesquisa a gente pode dizer que é explicativa, pois busca estabelecer a relação de influência entre dois fatores, estereótipos e autoimagem. Além disso, é feita também uma pesquisa bibliográfica antes da explicação de entrevistas. Vamos finalizar esse módulo revendo o que nós conversamos. O que é importante lembrar? Vamos ver alguns pontos principais. Os dois métodos de pesquisa são o método científico e o método de engenharia. O método científico é aquele que se parte de uma pergunta e se elabora hipóteses que respondam a essa pergunta. Já o método de engenharia detecta um problema e, com a pesquisa, tenta desenvolver uma solução para aquele problema. O método de engenharia vai ter que apresentar um produto para resolver o problema detectado. Quais são os tipos de pesquisa quanto aos objetivos? Exploratória, busca familiarizar o pesquisador do seu objeto de estudo, tornando-o mais claro. Descritiva, descreve os fatos associados a uma população ou a um fenômeno. Explicativa, busca estabelecer relações de causa entre dois fatores e explicar o porquê das coisas. E quais são os tipos de pesquisa quanto aos procedimentos? Procedimento, ele está falando da realização da atividade em si, da pesquisa. Pode ser uma pesquisa bibliográfica, que analisa toda a informação já publicada sobre o objeto de estudo em livros ou artigos. Isso inclui internet também, tá certo, gente? Mas a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Pesquisa experimental. Verifica a influência de um fator sobre o objeto de estudo em condições controladas. Realiza experiências com o objeto de estudo. Pesquisa ex post facto. Procura estabelecer a causa de um fenômeno passado e sua relação com o fenômeno presente. E pesquisa de campo. O pesquisador se insere no grupo que está estudando e interagindo com ele. Essas são as referências do nosso módulo estudado hoje. E nós temos mais uma atividade de fixação, tá certo?
E vamos começar a trabalhar a nossa pesquisa já desenvolvendo pesquisas bibliográficas, experimentais, enfim, a que vocês acharem mais adequadas para desenvolver o assunto que vocês escolherem, tá bom? Obrigado por hoje e depois a gente se fala mais. Tchau, tchau.